Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos ver um processo de acumulação aqui no gráfico do ativo, da ação PECAR3. Nós vamos olhar dois gráficos no H4 e dois gráficos no diário, tá bom? Então vamos lá. Aqui é para você ver o método Wyckoff raiz, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e compartilha. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo para você entender o que eu quero dizer. Tá? A primeira coisa eu tenho que falar que o método Wyckoff, ele trabalha com um ciclo, tá? Então ele vai trabalhar com um ciclo. E dentro desse ciclo, no fundo, você tem a acumulação, correto? Acumulação. E no topo você tem a distribuição. Sendo que dentro desse processo você tem a reacumulação e você tem a redistribuição, tá? Porém aqui hoje nós vamos falar somente, tá, do processo de acumulação, que eu acho que vai ficar fácil aí para o seu entendimento, beleza? Então vamos lá. Como funciona, como que a gente faz para poder começar a identificar um processo de estrutura? O que seria uma estrutura? Estrutura é o que eu acabei de falar. Ele pode ser uma acumulação, uma distribuição, uma reacumulação, uma redistribuição. Isso é uma estrutura. Para a gente começar a identificar uma estrutura, a gente precisa ter uma fase A de mercado, tá? Para a gente ter uma fase A de mercado, a gente precisa ter, isso no caso, num processo de acumulação. A gente precisa ter um clímax de venda, tá? Precisa ter um clímax de venda, precisa ter um AR e precisa ter um segundo teste, tá? Isso daqui caracteriza uma fase A de mercado, beleza? A gente pega o fundo, tá? A gente pega o fundo, aqui, ó, a gente pega o fundo e pega o topo, tá? Dessa formação. Então você tem um clímax de venda, tem o AR, né? E você tem um segundo teste. Então aqui você tem uma fase A de mercado. Depois da fase A de mercado, nós temos a fase B de mercado, tá? Nós temos a fase B de mercado. Depois nós temos a fase C, tá? Eu já vou explicar rapidamente que cada uma aqui se caracteriza, como ela se caracteriza. Nós temos a fase D, tá? E posteriormente nós temos a fase E, tá? Então, a fase A, ela se caracteriza pelo clímax de venda, AR e segundo teste. A fase B se caracteriza pela troca, pela troca de contratos. Então, tem muito teste dentro da fase B e pouca aceleração de volume. A fase C se caracteriza por, como poderia dizer, por uma falsa intenção do grande player, tá? Ele faz uma falsa intenção. No caso, geralmente, ele finge, jogar o mercado para baixo e joga o mercado para cima. Isso daqui seria a fase C de mercado. Geralmente ocorre um spring ou um checkout, tá? Depois nós temos um teste. Aliás, pode ser seguido de um teste ou não, tá? Quando o mercado sai da fase C, ele entra na fase D de mercado e depois a fase E de mercado, tá? Então, aqui só para marcar, para ficar didático, nós temos a fase A, fase B, fase C, fase D e a fase E de mercado, tá? E a nossa briga é saber, como que a gente vai identificar essas fases, tá? Como que a gente consegue identificar a fase para estar tomando a melhor decisão, tá entrando no melhor ponto, tá bom? Por isso que a gente vai olhar outros gráficos também, tá? Como eu disse, a fase B, ela é caracterizada por muitos testes, a fase C, ela é caracterizada pelo Spring ou Checkout, a fase D, ela é caracterizada pelo SOS e a fase onde ocorre ali o LPS, e a fase E, fase E, fase E, depende do seu estado, ela é caracterizada pelo BU ou LPS também, onde o mercado segue, tá? Então aqui ficou um exemplo bem didático, tá? Lembrando que isso daqui é totalmente educacional, ok? Então vamos lá.
olhando agora as ferramentas na tela, tá? E esse rastreador de tendência, para que ele serve? Se você não sabe, dentro da metodologia de Richard Wyckoff, ele tinha uma coisa que ele chamava de creek, que ele chamava de riacho, tá? E tem um termo que ele usa como jack, que é o jump across the creek, seria o salto sobre o riacho, ou outro termo é o ice, que é o break of the ice, que é a quebra do gelo, tá? Então a gente usa esse rastreador de tendência para como se fosse o nosso creek, tá? Como se fosse o nosso riacho, tá bom? A ideia foi até deixar ele larguinho para ficar parecendo como se fosse um riacho mesmo, ok? Então vamos lá. Então a princípio, né, identificada todas as fases, você pode marcar, logicamente, todos os suportes e resistências dessa região você vai marcar, tá? E como você vai identificar regiões que possuem muito volume e baixo volume? Geralmente você vai fazer isso através do seu indicador de volume financeiro, tá? Ou qualquer outro indicador de volume que você vai estar utilizando, tá bom? Agora vamos mudar aqui para o outro tipo de gráfico que nós estamos olhando, tá? Não outro tipo de gráfico, o gráfico é o mesmo, mas as ferramentas que nós estamos utilizando. Essa ferramenta, ela nos dá as pernadas do mercado, tá? Nos dá o swing, e através do swing ele me dá o volume, ele me dá a quantidade de pontos que ele andou e ele me dá a agressão também na pernada, tá? Serve para quê? Serve para auxiliar, porque indicador ele não toma decisão, ele somente auxilia, tá? Isso daqui é para quê? Para a gente conseguir, qual é a ideia disso tudo aqui? A gente conseguir identificar a hora que, né, ou possível reversão do mercado, tá? Possível momento de reversão que não ocorreu aqui. Aqui no caso falhou. Aqui nós tivemos uma redistribuição e aqui nós tivemos uma acumulação, ok? Então um ponto principal que a gente pode estar identificando isso é simplesmente pelo creek, né? Aqui nosso rastreador de tendência jack, porque aqui em cima em momento algum o mercado rompeu essa região, tá? Em momento algum ele rompeu essa região, ele sempre estava trabalhando abaixo, tá? E aqui no segundo exemplo, né, aqui na acumulação, ele rompeu essa região, tá? Então, continuando, nós tivemos nossa fase A de mercado. Cadê nossa fase A de mercado? Que foi nessa região, né? Então, aqui o mercado, o que ele começa a fazer? Né? Vamos fazer a leitura. Aqui ele cai com muito volume, olha a agressão, né? Agressão muito forte, e depois ele começa a segurar. Quer dizer que tem interesse comprador nesse fundo, tem gente comprando esse fundo, mas até então eu tenho que comprar? Não, a gente tem que aguardar a formação da estrutura e ver o que a estrutura está dizendo, tá? A gente não compra nesse primeiro movimento. Aqui embaixo nós temos o indicador também que nos auxilia nessa tomada de decisão, tá? E aqui embaixo também nós temos outro indicador, né? Então nós temos ferramentas auxiliares nessa tomada de decisão, tá? Aqui a gente consegue ver, deixa eu mostrar aqui, ó, a diminuição, né, das pernadas de baixa para o aumento das pernadas de alta, tá? Começa a ter mais verde, o verde começa a ficar maior. Aqui a gente começa a ver já entrada de agressão maior do que entrada de agressão de compra, maior do que entrada de agressão de venda. Aqui a gente consegue ver que nessa região realmente teve uma intensa briga entre compradores e vendedores, tá? Pelo círculo laranja a gente consegue identificar isso. E aqui agora uma outra informação interessante que não está aparecendo, mas eu vou colocar aqui, ó, que vai ser o ponto, né? A quantidade de pontos, que ainda não está aparecendo aqui, ó. Quantidade de pontos, a gente coloca para aparecer, dá um ok, e eu queria te mostrar isso porque eu acho que vai ser importante para a gente continuar olhando, tá? Então aqui a gente tem o que? Essa pernada, cadê? Né? Essa pernada aqui, ó, ficou muito legal não, mas essa pernada aqui. Você teve 68 mil, né? 68 mil de volume negociado, terminou com agressão vendedora vencendo em 2.446 numa pernada de 240, né? No caso, 240 aqui vai dar o quê? 24 centavos, correto? Ou R$ 2,40. Falei besteira, em R$ 2,40.
Depois, nós temos o quê? Outra agressão, tá? Outra agressão com volume negociado. Aqui, ó, já é essa pernada aqui, ó. Aqui, ó. Essa pernada aqui. Tá? A gente pode ver até a amplitude da pernada. Foi uma pernada de maior aceleração, porém teve de volume negociado 29 mil, diferente dos 68 mil que teve. Nós tivemos a agressão, a mesma quantidade de agressão, né? Teve a mesma quantidade de agressão, praticamente na mesma quantidade de pontos, tá? O que isso quer dizer? Esforço, né, versus resultado. Então a gente teve um volume muito menor, quantidade de agressão muito maior e o mercado trabalhou no mesmo swing, né? Vamos dizer, né? Na mesma pernada anterior, praticamente no mesmo swing anterior e até menos, tá? E até menos. Então, assim, não quer dizer que só porque a agressão continua negativa, né? Que a agressão é vendedora, que não tem informação para a gente aqui, tá bom? Depois o mercado segue, tá? Depois o mercado segue, ele faz uma pernada menor. Na parte superior a gente começa a ter agressões de compra, tá? A gente começa a ter agressões de compra, tá? Aqui nessa região, como eu disse, mesmo tendo agressões de venda, não quer dizer que é informação interessante, tá? Às vezes a formação é informação isolada também, mas não deixa de ser informação interessante. A gente marcou o 18,97, tá? E agora a gente vai dar uma olhada aqui no diário, tá? Para a gente ver se tem alguma confluência de informação. Aqui no diário, se a gente puxar aqui embaixo, nós tínhamos, né? Aqui, ó, é onde foi a nossa primeira informação, tá? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é o que nós tínhamos, tá? Então a gente tem o mercado trabalhando nessa região, nós temos entrada de volume, tá? Nós temos divergência. Tá? Aqui, ó, nós temos divergência desse movimento, o mercado começa a subir, nós temos um CLU, que é um Clímax Up, tá? Quer dizer que tem muito mais gente comprando do que vendendo, o mercado rompe o que nós chamamos de Creek, tá? Começa a trabalhar positivo, ele tem um padrão sem oferta, quer dizer que não tem interesse vendedor, e ele dá um ponto de compra. E eu marquei isso aqui para a gente ver como existe confluência no H4 com o diário, tá? E aqui a gente está vendo que o mercado já é mais positivo, né, do que no negativo, ele já é positivo. Beleza? Então fica muito claro, 18,97, tá? Então a gente começa a confirmar, né, fazer sentido esse processo de acumulação, tá? Tem gente que entra, né? Wyckoff já dizia que você tem 2 pontos, né? 2 a 3 pontos para entrar. Você pode entrar na fase C, na fase D ou na fase E. Na fase E você vai estar entrando no BU ou LPS. Fase D também, BU, LPS. E na fase C você vai estar entrando no Spring ou no Checkout. Tá bom? E agora vamos ver o PK diário, tá? Aqui no diário. No diário a gente consegue identificar o quê? Tá? A gente consegue identificar nessa ferramenta, ó, que o mercado vem fazendo divergência, vem começando a trabalhar de forma positiva. Aqui a gente tem isso também, ó, tá? Agressão compradora. Aqui, ó, o mercado sobe e ele me passa a mesma informação que ele tinha me passado, ó. 19,3, 18,93. Aqui é porque eu risquei, né? Então aqui é o mesmo local, tá bom? Mesma coisa aqui no fundo, o mercado foi girando, fazendo o giro, tá? Agora vamos olhar aqui no primeiro que a gente tinha olhado aqui, ó. Então, mesma informação. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Mesma informação. Então o mercado ele volta, cadê? Aqui é H4, né? O mercado fez o processo de acumulação, é o processo de acumulação, regiões, aqui ó, essa região aqui ó, tá? Região do nosso checkout, muito volume, teste com baixo volume, né? O mercado sobe na inércia, depois ele rompe e lá em cima
né? Ele faz o LPS ou BU. Aí fica a seu critério. Por quê? Você pode estar escolhendo entrar quando aparece o LPS ou você pode estar escolhendo entrar no fundo. Porém, você tem que ficar atento. Por quê? Agora vamos voltar aqui, ó. Aqui atrás nós tínhamos um possível processo de acumulação, beleza? Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. A gente marca o fundo, marca o topo, você viu um checkout, correto? Ó, checkout, nós tínhamos fase A de mercado, fase B de mercado, fase C de mercado. Porém, o teste dele não foi bem sucedido. Isso aqui é aula para frente, tá? Mais para frente a gente fala sobre isso. Olha só, esse checkout, tá? Porém, o checkout não foi bem sucedido. Não ocorreu o rompimento do Crick para fazer o LPSY. O mercado continuou caindo. Então, se você gosta de entrar, tá? Numa região, um checkout, tá? Tem que estar atento a simplesmente assumir o stop, tá? Não tem problema nenhum. Você entra ali, mas assume o seu stop. Não fica acreditando que o mercado vai voltar fazendo preço médio para baixo. Você pode se prejudicar. Então, aí tem duas condições. Você pode aceitar entrar no melhor ponto, que quando você acertar, você vai ter um alvo gigantesco, ou você espera um pouco o mercado confirmar o rompimento, fazer o descanso, você ir compreendendo melhor a estrutura como um todo, para depois você poder estar entrando numa melhor situação. Então, a princípio, era isso, né? Espero que tenha gostado dessa aula aqui de acumulação. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tem muito vídeo, muita playlist no canal falando sobre isso. Aqui é um exemplo de swing trade, tá? Mas o mercado ele é fractal. Então, isso aqui funciona para day trade, swing trade, position, gráfico semanal, mensal, diário, 1 minuto, 5, tá? Isso aqui é só um exemplo trazendo com ações, ok? Então, até mais, um abraço, fui! Você sabia que pode melhorar seus resultados na Bolsa de Valores operando o rastro dos grandes players, utilizando preço e volume? Veja o que estão dizendo nossos alunos. Para ter o mesmo resultado que eles, clique no link do primeiro comentário desse vídeo e saiba como.